A falsa Japinha do CV finalmente resolveu contar detalhes sobre o passado dela no crime. Maria Eduarda, mais conhecida como Penélope, ela ficou famosa depois de ser dada como morta durante aquela mega operação que ocorreu no Rio de Janeiro. O problema é que ela estava bem viva, né, e sequer era a tal Japinha. Só que existe um detalhe importante. Apesar de toda a confusão envolvendo seu nome, Penélope realmente já fez parte do crime. E recentemente ela participou de um podcast, falou abertamente sobre esse período da sua vida, revelou aí por que entrou pro crime, contou o que aconteceu durante aquela operação e explicou como que conseguiu abandonar tudo. Vamos conferir o que ela disse nesse podcast aí no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Antes de tudo, acho que a gente precisa relembrar um pouquinho quem que era aí a famosa Japinha do CV, né? Pra quem não sabe, já temos diversos vídeos aqui no canal falando sobre essa história. Mas resumindo, a Japinha, que seria então a Maria Eduarda, conhecida como Penélope, ela foi dada como morta no ano passado durante aquela mega operação no Rio de Janeiro. Na época, saiu matéria aí pra todo quanto é lado, né? Falando sobre a morte da tal Japinha do CV. E junto com a notícia, começaram a divulgar a imagem de Penélope como se fosse ela, essa pessoa. Só que, algum tempo depois, veio a reviravolta, né? A Penélope, ela não estava morta e muito menos era a tal da Japinha. Depois descobriram que o corpo que diziam ser dela era, na verdade, de Ricardo Aquino dos Santos, um homem de 22 anos. Já Maria Eduarda também veio a público desmentir essa história, né? Ela negou ser a tal Japinha, disse que realmente já havia se envolvido com crime, mas era conhecida como Penélope e que não fazia mais parte daquela vida. Esse nome Japinha, que foi uma coisa que a mídia criou, pra vocês verem, que a mídia criou, entendeu? Não existe ninguém com esse apelido Japinha, com esse nome, entendeu? Depois de toda aquela confusão, ela acabou ganhando seguidores, ficou conhecida na internet e recentemente apareceu num podcast contando um pouquinho mais sobre a sua vida, revelando como que ela lidou com todo esse mal entendido. Mas fica a pergunta, né? No fim das contas, toda essa história foi boa ou ruim pra ela? Penélope atualmente está grávida e recentemente participou do Coolcast, onde contou muita coisa sobre a sua vida. Durante a conversa, ela começou falando justamente sobre as fake news envolvendo aí o seu nome, principalmente o apelido de Japinha, que segundo ela, nunca teve. Além disso, explicou aí de onde surgiu o seu verdadeiro apelido Penélope. Ai, gente, por mais que todo mundo pense, né, que eu venho da Penha, mas eu venho lá de Caxias, né, e por trás das câmeras, tipo, sou totalmente diferente do que muita gente imagina, né. Penélope, a princípio eu não gostava. Eu não gostava de jeito nenhum. Quando foi de botarem esse apelido em mim, que não foi eu que escolhi, eu vou falar aqui porque não tenho filtro, eu vou falar e é isso. E também muita gente já sabe também, a maioria das pessoas, assim, eu já falei, que é isso, já tem live no meu TikTok, eu já falei. Quem colocou esse apelido em mim foi um antigo amigo meu, que no caso hoje em dia tá preso. E ele colocou porque ele falou assim, não vamos usar teu nome, porque pra ninguém ficar sabendo quem é teu nome, ficar muito explanado. Aí ele foi, vou escolher aqui um nome pra você, Penélope, porque você tem cara de charmosa. Aí eu, pelo amor de Deus, não quero. Eu não quero. Só que aí acabou que, tipo, ficou isso, entendeu? Ele espalhou pra todo mundo e, tipo assim, a Penha toda começou a ficar... Não a Penha toda, né? Mas o meio... De o meio também? Onde... Então, tem essa questão da Japinha. Tipo, na Penha em si não existe a Japinha. As pessoas acham que Japinha é alguém e tal. Ela também falou sobre a enxurrada de seguidores que recebeu praticamente de uma hora para outra. Eduarda contou aí que nunca sonhou em ser influenciadora, mas depois aí de toda a confusão envolvendo a sua suposta morte, né, ela acabou ganhando cerca de 300 mil seguidores do nada. A jovem ainda revelou que precisou recomeçar do zero após perder as suas outras duas contas que ela tinha. Como surgiu essa ideia de começar a trabalhar com internet? Nem surgiu, né? Eu fui jogada. E como aconteceu? Assim, eu fui literalmente jogada, porque eu não esperava. Eu fui saber esse negócio de internet, a repercussão toda. Tipo, começou de manhã, eu só fui saber à noite e foi do nada e eu já tava na mídia. E antes teu perfil era pequenininho? Eu tinha acho que 18 mil seguidores. Aí do nada tu olhou. Quando eu fui olhar, já tava com acho que uns 300 mil. Esse já acho que é o secundário. Porque eu tinha uma conta que tinha 600 mil e tinha o reserva, que era uma conta minha normal, no qual eu postava uma vida totalmente diferente da que eu levava, né? E aí tinha acho que 400 mil, aí eu perdi as duas. Aí eu comecei essa do zero. Ela também relembrou alguns dos seus perrengues que enfrentou antes da fama, né? Incluindo momentos em que precisou ralar muito simplesmente para conseguir colocar comida na mesa. Muita coisa. Porque antes das redes sociais, antes dessa repercussão toda que deu, a minha vida tava muito difícil, muito difícil. Tava tão difícil que, tipo, eu orava todos os dias pensando, tipo assim, cara, tomara que Deus mude minha vida e eu tenha, tipo, tudo do bom e do melhor. Porque eu passava, tipo, dias e noites. Sabe que, tipo, é difícil, né? Eu passava dias e noites, tipo, às vezes, não tendo nada que comer, entendeu? Tipo, eu nunca pedia nada a ninguém, não dependia de ninguém, entendeu? Era eu na minha luta e, tipo assim, tinha dias que, tipo, eu realmente não comia. Entendeu? Porque era difícil, entendeu? Eu não tinha uma renda, era um pouco de dinheiro que eu recebia. Tu morava sozinha, né? Morava sozinha, ainda pagava aluguel. Caraca. Ou seja, como é que eu ia me virar pagando... Ih, minha filha, era muito difícil. Muito difícil mesmo. Mas graças a Deus,
deu essa reviravolta. Penélope também contou que viveu momentos bastante complicados aí dentro da própria família. Segundo ela, as humilhações que sofreu de alguns parentes e principalmente a morte da avó foram acontecimentos que mudaram completamente o rumo da sua vida. Ela diz, por exemplo, que se a avó ainda estivesse viva, provavelmente nunca teria entrado pro crime. Então sim, apesar de não ser a japinha do CV, né, a Penélope realmente já fez parte do mundo do crime. O que marcou muito minha vida antes de entrar pra vida errada foi, tipo, a morte da minha avó. Porque, tipo assim, quando minha avó era viva, tipo, eu nunca ia ter coragem de, tipo, entrar pra boca nem nada, entendeu? E fora as humilhações que eu passava também, tipo assim, questão, tinha gente da minha família que fazia eu passar cada humilhação. Eu passava o pão que o diabo amassou com o povo da minha família, entendeu? Tipo, não todos, mas alguns fez eu passar o pão que o diabo amassou. E quando minha avó faleceu, foi o momento que eu falei assim, eu não tenho nada a perder, entendeu? Eu tenho que caçar o meu rumo, eu não vou ficar dependendo da minha mãe e do meu pai. E eu também já trabalhei, tipo, muito. Maria Eduarda passou por momentos complicados, mas conta que sempre viu os pais fazendo tudo o que podiam por ela e pelos irmãos. Mesmo assim, ainda muito nova, com cerca de 14 anos, decidiu sair de casa e seguir o próprio caminho. Não, tipo, minha infância foi tranquila, eu sempre tive uma vida, tipo assim, por mais dificuldade que eu sempre tive, assim, tipo, minha família, mas com toda a dificuldade, eles sempre fizeram de tudo por mim. De tudo, de tudo. Tipo, com todas as dificuldades, minha mãe, tipo, sempre lutou pra gente, tipo, ter uma boa educação, pra gente, tipo, ter as coisas dentro de casa, entendeu? Aos 16 anos, ela já trabalhava em lojas, mas, segundo conta, né, era humilhada a ponto de chegar em casa chorando. E, bom, né, segundo a própria Penélope, quando se viu diante aí de dois caminhos, que era fazer job ou entrar pro crime, ela acabou escolhendo entrar pro crime. Eu acho que seria mais tranquilo fazer job, né? Que, tipo assim, tem muita gente que fala assim, pra me conquistar minhas coisas, eu vou entrar pro job. No meu caso, não era assim. No meu caso, era mais Isso aí fácil eu entrar era pro que- crime do que entrar pro job. Também já trabalhei, tipo, muito. Porque eu comecei a trabalhar em lojas, essas coisas assim, tipo, CLT, mas não carteira Sim, sim, assinada. sim. Nossa, nunca tinha assinado a carteira. Eu comecei com 16 anos. Ou seja, dos meus 16 até uns 18, assim, mais ou menos, 19, eu fiquei trabalhando muito, muito, muito. Passava também uma humilhação. Era humilhação de, tipo, eu ter que ir pro banheiro, chorar, porque sabe que E tem aí tu patrão, né? Sim, sim. E nessa época tu já tava morando sozinha, quando tu começou a trabalhar de CLT? Tipo, Teve uma época que eu perdeu morei sua avó, sozinha. você morava com a sua mãe. Sim. Aí você saiu de casa nesse momento? Não, quando eu saí de casa, eu tinha 13 pra 14 anos. Aí, tipo, depois que eu terminei o relacionamento, depois de uns 7 anos, assim, eu sempre ficava também terminando, aí eu ia pra casa da minha mãe, aí eu ia pra casa da minha avó, Aí depois eu voltava. voltava pra casa do meu ex. E era isso, entendeu? Era, tipo, um rebuliço. E na época, né, tu já praticamente resumiu o que te levou a seguir esse caminho Sim, errado, foi a perda da tua avó. Que, tipo, E a dificuldade? eu me vi, tipo assim, antes eu não entrava pra não preocupar a minha avó, entendeu? Porque, tipo, minha mente já era, tipo, muito turbulenta. E eu falava, eu não quero nunca mais trabalhar e passar humilhação na mão dos outros, entendeu? Em 2024, Penélope acabou aí entrando pro crime, permaneceu nessa vida até 2025, quando, segundo ela, começou a assumir funções maiores dentro daquele meio. Porém, na entrevista, ela achou melhor não contar o que fazia lá dentro. Quando eu entrei foi em 2024 ainda. Porque em 2024 eu comecei a fazer muita coisa. Aí tu chegou a ficar um ano e pouco mais Muita ou menos no coisa. crime? Aí depois que eu entrei pra ficar, tipo, tirando marcado todo dia, né? Aí foi que, tipo, foi do começo de 2025 até assim, um pouquinho depois da operação. O meu dever, dormir, meu dever. E daí assim era. Era só isso. Eu só tinha vida, tipo, pra dormir. E a tua função era o quê? A minha função era. Aí não posso falar, não. Que aí já é muito a fundo. Beleza. Mesmo envolvida com crime, Penélope conta que a mãe nunca desistiu dela, sempre ia atrás da filha, onde quer que estivesse, tentando convencê-la a mudar o rumo da própria vida. E no fim, ela realmente mudou, mas isso só aconteceu depois da operação. Isso traz até uma reflexão interessante aqui para quem diz que aquela operação não serviu de nada, né? Então olha só, né? Além de matar um monte de vagabundo, aparentemente ainda fez alguns criminosos repensarem a própria vida e abandonarem o crime. Minha mãe, ela ia direto lá no meu plantão chorar. E ela chorava, tadinha. Eu ficava, tipo, me sentindo um lixo. Com o coração partido, mas... Eu ficava me sentindo um lixo, E mas... como é que é a tipo, sensação ali na hora? O que passa na tua cabeça? Tua mãe chorando. eu me sentia uma bosta. E tu sabia também que tava na vida errada, né? Tipo, ela- eu sabia, eu sabia que, tipo, aquilo dali tava acabando com ela. Mas, tipo assim, era uma vida que eu já tinha, tipo, não tinha mais como eu sair, porque também eu já tava um pouco explanada. Não tinha como eu sair, entendeu? E na hora eu só sabia me sentir um lixo. Só. Eu ficava, tipo, cara, tô dando orgulho nenhum pra minha mãe. Tipo, quando foi esse momento de preciso mudar minha vida, foi, tipo, depois da operação, que todo mundo ficou me incentivando muito, me aconselhando muito, falando assim, não, cara, vai lá, sai disso, entendeu? Tenta, tipo, agora, tipo, seguir tua vida normal, porque agora tu vai conseguir, entendeu? E aí eu ficava pensando nisso, mas ao mesmo tempo eu ficava, tipo, cara, pra mim vai ser muito complicado, porque do jeito que eu fiquei já pichada, ainda mais, tipo, depois dessa repercussão toda, como é que eu vou sair, entendeu? Ela conta que depois da notícia falsa começou a receber uma enxurrada de mensagens de pessoas perguntando se ela realmente estava viva. Teve gente que chegou a aconselhar Penélope a fingir que tinha morrido mesmo, apagar todas as redes sociais e simplesmente recomeçar a vida do zero, né, usar a oportunidade para sair do crime. Então, no dia da operação, minha mente, tipo, eu só fui saber disso tudo à noite.
Ou seja, os A boatos turbulência que, toda. que as pessoas começaram a criar, me confundir com o falecido, as pessoas começaram a criar isso cedo. Eu só fui saber disso mais à noite. E aí, quando eu vi, por um segundo, eu achei que era eu mesmo. Quando você... Por Será um que eu tô fora segundo, do meu assim, corpo? eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aí eu peguei, eu falei assim, gente, eu não tô entendendo nada. A única coisa que eu fiz na hora foi ligar pra minha mãe, que eu falei assim, se minha mãe tá acreditando nisso, Vai ou dar ela ruim. já passou mal, ou ela tá passando mal. E realmente, quando eu liguei pra ela, ela tava passando mal. E a vizinha acudindo ela, minha E a irmã. parada realmente foi sinistra, né? Sim. Mas a gente vai chegar lá nessa parte. O que as pessoas de fora não entendem sobre essa realidade? As pessoas de fora acham que a pessoa tá só, tipo assim, às vezes por mídia, por alguma coisa. Tipo assim, mas o que a pessoa vai ganhar, tipo, só tendo a mídia daquilo ali, a não ser perder a liberdade? Isso aí é muito real. Entendeu? Esse lance que tu tocou é muito real. E eu sempre falei isso e as pessoas não entendem. Ou seja, como eu tava muito antes da operação, já tava pichada. E aí eu ia fazer o seguinte, e o que todo mundo também falava comigo. Essa é a hora de você sair disso, tipo assim, não disso. Sair, tipo assim, dessa mídia. E você pega e, tipo, não aparece mais em lugar nenhum, apaga a tua rede social. E Vai viver a tua vida. não, e tipo, finge que você tá morta mesmo. Finge que você tá morta mesmo, você vai continuar sendo dada como morta. Mas com direcionamento pra tu continuar no crime, no caso. Eu ia continuar, não ia sair, entendeu? Sim. E eu ia continuar, só que o negócio foi só se, tipo, prolongando. E aparecendo na televisão o tempo todo, todo dia tava aparecendo na televisão. Ou seja, eu apareci em todas as emissoras de televisão. Todas. E aí eu fiquei, tipo assim, eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? Ela contou que durante a operação estava escondida e realmente achou que morreria, né? Mas depois de tudo dar certo, conseguiu abandonar a vida criminosa porque não devia nada a ninguém e também não tinha pendência com a facção. Que as pessoas tomam o crime como, tipo, depende muito, né? No meu caso, as pessoas acham que, tipo assim, que a pessoa vai pedir pra sair, eles são os piores bichos, não vai deixar nunca a pessoa sair, entendeu? Mas se você não deve nada a ninguém, você não tá devendo no local que você não tá devendo nada, ninguém vai te proibir de você querer ter uma vida melhor, entendeu? As pessoas têm as pessoas de lá, assim, sabe, como uns monstros, como a pior raça. Mas não é assim. Entendi. E onde tu tava naquele momento todo? Quando tu tava com o celular desligado e tudo mais? Eu tava pelo morro, por aí. Escondida. Pelo beco, pelos E lugares, como é que tava teu coração no momento que o tiro Eu vou tava... morrer. Porque eu só pensava, eu vou morrer. Tu tava escondida sozinha? Não, tava eu e outra pessoa. Ah, Só que eu só pensava, cara, eu não vou conseguir sair viva. Eu não vou conseguir, se eu conseguir sair viva, eu não vou. Penélope também falou sobre aí um casamento que durou 7 anos, contou sobre a sua relação com Real Fubá, influenciador, cantor e amigo de Oruan. Agora pra me pensar, né? Uma coisa que eles não sabem sobre... Ah, gente, fui casada durante 7 anos. Coisa que ninguém imagina, né? caraca. Mas ninguém imagina mesmo, porque quando eu falo, os outros ficam espantados. Fiquei 7 anos com uma pessoa, tipo, teve umas reviravoltas altos e baixos, terminamos milhares de vezes, mas, tipo, a gente terminava e voltava. Nisso eu fiquei 7 anos com a pessoa, entendeu? Tipo assim, saí de casa muito cedo. Eu acho que com 13 pra 14 anos, eu já tava, tipo, praticamente morando com ele, na Sim. casa da minha sogra. Caraca. E aí, tipo, a vida toda que a gente ficou junto, assim, esses 7 anos, sempre foi assim, dentro da casa da minha sogra. E antigamente tu era... Eu, desde novinha, eu sempre fui avoada. Apesar de tudo que viveu, de ter ficado do lado errado, e por um tempo, Penélope deixou claro que aconselha todo mundo a abandonar o crime e se arrepende de não ter ouvido seus pais. Que mensagem que você deixa para os jovens que estão na situação de vulnerabilidade e estão envolvidos no crime e tudo mais, achando que... Ai, sai disso em quanto tempo? Sai, porque, tipo assim, nem sempre você vai dar sorte de, tipo, você conseguir sair vivo, entendeu? Não é a única opção que as pessoas têm. Todo mundo fala, é minha única opção. Às vezes não é a única opção. Tem gente que já tá numa situação complicada, não tem como sair, entendeu? Não tem como procurar um trabalho, não tem como procurar uma vida mais direita. E aí quase, tipo assim, praticamente o que resta pra pessoa. E eu tenho muitos amigos que, tipo, eu falo isso, tipo, cara, não vale a pena, sai disso. Entendeu? Eu acho que tem... Já tentei ajudar muita gente também. Pra falsa japinha, o crime não compensa, né? É melhor ter um trabalho simples, sem muito dinheiro, dormir em paz do que ter grana, né? E viver no caos. Ela sabe os riscos que correu e chegou a dizer que nem deveria estar viva, mas acredita que Deus tem um propósito para sua vida. Penélope conta que passava dias chorando e orando, pedindo apenas uma oportunidade de mudar a sua realidade e ter uma vida mais digna. Tipo assim, é muita gratidão que eu sinto no coração por eu estar viva. E, tipo assim, eu de verdade, eu acho que, tipo, não era pra eu estar viva. Mas foi porque, tipo, realmente tava nos planos de Deus, entendeu? Eu passar por tudo isso, ver de perto, entendeu? Porque eu realmente acho que não era pra eu estar viva, não. Deus sabe de todas as coisas, a verdade é essa. Isso Como a gente aí. falou no início, você orava. E eu orava, tipo, tinha dia que eu, tipo, ficava chorando, assim, ó. Aí eu ficava chorando, principalmente em dia de chuva, assim, que, tipo, eu pegava muita chuva. Eu ficava, tipo, chorando e pedindo a Deus pra mudar a minha história, assim, eu pedia pra mudar a minha história, mas só, tipo assim, pra eu poder ter o que comer e ter uma vida mais, tipo, tranquila, sabe?
E era bem difícil. A gente se perguntava, será que isso aqui é pra mim? Será que um dia eu vou conseguir sair disso? Tipo, na época eu não pensava em sair, não. Conforme aconteceu tudo isso, foi, tipo, o suficiente pra abrir meu olho, entendeu? Sim. Bom, que bom que ela conseguiu abandonar essa vida, né? Hoje a Maria Eduarda, ela vive com o filho, está grávida novamente, atualmente ganha dinheiro aí com as redes sociais, apesar de admitir que não gosta muito dessa rotina de precisar ficar gravando e tudo mais. O desafio maior foi, tipo assim, criar o hábito de, tipo, ser uma pessoa da internet, que é uma coisa que, tipo assim, eu não tinha costume nenhum, entendeu? Minha vida era diferente, eu levava uma vida diferente, e aí, tipo assim, todo mundo ficava, aparece na internet, fala alguma coisa, posta alguma coisa, cria algum conteúdo, e eu ficava, tipo, mas o que, gente? Eu vou falar o quê? Eu não quero falar da minha vida, de que eu tava levando, é o que eu tava levando, eu vou falar o quê? Vou falar de quê? E assim como muitos brasileiros, ela também sonha em morar fora do país, apesar do apego que tem pela família. Inclusive, ela até aproveitou para dar uma criticada no Lula. Meu maior sonho, eu acho que é morar fora do Brasil. Sério? Morar fora, meu maior sonho. É morar fora, sabe? Ter uma vida lá fora. Tu já foi pra algum país? Já Não. teve alguma viagem? Não. Nunca fui pra fora, acho que eu nunca fui muito pra longe, sabe? Eu sempre fiquei mais... Você é caseirona, né? Eu também sou, tipo, muito em casa. Mas, tipo assim, meu sonho é, tipo, ir pra fora, nem que, tipo, seja viajando. Mas meu sonho é morar fora, sabe? Assim, tipo, eu não gosto de nenhum dos políticos. Nenhum dos presidentes que veio até hoje, entendeu? Eu gosto de nenhum. Mas, tipo, esse daí tá sendo o pior, que ele só tá fazendo merda e ele tá a ponto de botar todo mundo pra perder a cabeça. Então, isso daí... A galera costuma dizer, né? A galera não, vamos dizer mais a galera de esquerda. Costuma dizer que o Lula é o cara que governa pros pobres. Governa pros pobres, ele tá aí matando os pobres. Ela também falou sobre os seus relacionamentos, traições, relações conturbadas e até revelou que tentou tirar a própria vida durante aí o casamento de 7 anos. Além disso, ela deixou claro que em determinadas situações é a favor da pena de morte. Olha só, não, opiniões polêmicas, né? Mas se vocês ficaram interessados, podem assistir ao podcast completo aí no Coolcast Podcast. Eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Mas e aí, você lembra da Japinha? A gente fez vários vídeos aqui, né? Eu acho que quem assiste os vídeos do canal com certeza tá por dentro, né? Bacana ela ter ido aí no podcast falar um pouquinho, né? Eu acho que a outra podia ir também, né? Que era a tal da Japinha mesmo, né? Que também tinha um filho pequeno, também teria abandonado o crime. Talvez uma conversa com ela no podcast também seria interessante. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau.